E como que foi essa decisão de fazer administração e até, por exemplo, mudar para São Paulo? Você já deu aí um spoilerzinho de que mudou algumas vezes, né? Então, Uhum. realmente, ir para um lugar mais longe não seria um problema, mas como que foi essa decisão? Cara, eu vou dar um passo para trás. Antes de falar da escolha da administração em Claro, claro. específico, eu acho que é legal falar da minha trajetória no ensino médio, né? Eu era um cara que eu sempre fui meio diferente do resto do pessoal. Então, todo mundo prestando vestibular, FUVEST, Enem, e eu jogava basquete de base, né? Então, o meu objetivo quando eu me formasse no ensino médio não era de fato entrar numa faculdade, era achar um caminho que eu conseguisse conciliar as duas coisas, esporte e estudo, né? Porque no Brasil a gente sabe que pô, a faculdade e esporte em alto rendimento você não consegue casar. Então, minha preparação no ensino médio foi pensando em estudar fora e conseguir uma bolsa de estudos nos Estados Unidos. Consegui, cara. Então, eu estudei muito pro TOEFL, SAT, e em paralelo, pô, ensino médio ali, minha meta era me formar sem recuperação, sem tomar pau. Obviamente, cara, mantendo o meu ritmo de treino, que era muito intenso. Eu chegava a treinar 6, 7 horas por dia, dos meus 14 aos 17 anos, né? Então realmente não tinha Caraca. muito tempo para me preparar para o vestibular. Tanto que é curioso, cara, que a minha nota como treineiro na FUVEST, meus pais falavam, assim, era uma condição em casa. Que se eu quisesse jogar Uhum. basquete, eu tinha que ter nota na escola, né? Não precisava ser o melhor aluno, mas tinha que ter nota. Uhum. E, Passar, então, né? passar de ano. E eu lembro, cara, castigo que eu recebi uma vez, que eu, sei lá, que merda que eu fiz na escola. Minha mãe chegou, cara, tá de castigo, você não vai treinar hoje. Eu falei, pô, você não tá entendendo, eu tenho que treinar. E eu tinha videogame em casa, computador, tinha tudo. Eu podia ficar sexta-feira à tarde jogando videogame. Mas, cara, eu queria treinar. Então esse era meu drive, assim, né? Era muito forte isso. Até que, pô, no treineiro lá da FUVEST, a minha nota foi melhor no segundo ano do ensino médio que no terceiro. Você vê que eu tava meio, Caramba. pô, tava meio tipo, não tô afim, não tô afim de estudar para isso. Quero outro Sim, caminho. sim. Então, meu drive naquele momento era, pô, eu quero jogar basquete e minimamente, cara, fazer uma faculdade que me prepare caso venha depois a escolher um drive de mercado de trabalho. E aí, assim, nunca me identifiquei muito, por exemplo, com coisas mais técnicas, né? Então, pô, a parte de engenharia, por exemplo, cara, física, parte. Exato eu sempre fui muito bom. Mas, cara, a parte de aplicação física, a parte de muito cálculo, cara, nunca foi, assim, uma coisa que eu gostava. Eu Uhum. gostava de coisas mais práticas, né? Ou parte, por exemplo, na linha mais medicina, ou parte do direito, cara, não era uma coisa que. Eu sempre gostei de ler negócio, entender sobre liderança, sobre performance. E, de certa forma, a trilha de administração me trouxe um caminho. E quando eu fui fazer, ganhei bolsa nos Estados Unidos, me formei no ensino médio. Quando eu fui fazer a faculdade lá fora, eu tinha que escolher o major, né? Só que nos Estados Unidos é diferente. Você, nos primeiros 2 anos, você não precisa escolher qual é o curso que você quer se formar, né? Meio que você tem as matérias exatas, humanas, que você monta a sua grade, e depois você escolhe. Mas no começo você já pode decidir, assim, claro, qual caminho você quer seguir, mas você pode mudar isso e não tem problema nenhum. E eu escolhi, vou escolher administração, que é um negócio mais genérico, né? Mas, de certa forma ali, cara, eu comecei a montar umas grades a parte de administração que eu comecei a gostar, porque envolvia humanas e exatas, né? Envolvia o lado de cálculo, que eu era bom, e eu envolvia, por exemplo, psicologia, envolvia estudo da ética, e são coisas que, cara, eu gostava de trabalhar. Então, Complementar, né? Também. complementar. E esse olhar meio 360 das coisas eu gostava. Só que meu momento ali não era estudo, era, de novo, Uhum. era não tomar pau na faculdade cara, jogar basquete. Só que eu não me adaptei lá fora. Eu tava em Iowa, pô, frio pra caramba, longe da família, amigo, todo mundo. Cara, e comecei a ficar meio depressivo assim, e comecei a repensar, pô, o que eu quero da minha vida? Isso E foi em que ano? Desculpa. isso foi 2013, 14, né? Então eu Tá. fui em agosto de 2013, fiquei até junho de 2014, maio, junho de 2014. Tá, lá começa um semestre antes também, né? Lá começa o semestre. Tanto é que eu me formei no ensino médio, 2012. Aí eu fiquei 6 meses no Brasil treinando só. Uhum. E aí eu fui depois fazer a faculdade lá, que já estava acabando. Então eu fiquei 6 meses no Brasil, meio que fiquei estudando lá meio que só para não perder nada. No paralelo, treinando, treinando, treinando. E aí quando eu cheguei lá, cara, pô, não me adaptei, não curti muito a vida. Pô, era frio pra caramba, inverno chegava a fazer -20. Eu sempre fui Nossa. um cara meio, pô, atividade, fora de casa, pô, tá na rua o dia Dá vontade de inteiro, fazer final de nada no semana. frio, né? Não vontade de fazer nada, cara. E eu comecei a ficar meio, porra, meio deprê, assim, longe de tudo. Comecei a repensar, falar, cara, pô, será que eu quero seguir com o esporte na minha vida? Será que é isso que eu quero? Porque, cara, até aquele momento, eu já tinha até jogado em alguns jogos pelo profissional em Rio Claro, que foi onde eu joguei a base, né? O basquete lá sempre foi muito forte. Já tinha, pô, tinha sido campeão brasileiro pela Seleção Paulista, Caraca, 2011. Fui pela que da Seleção hora. Brasileira 2 vezes, na base ainda.
Então, assim, cara, eu tinha um caminho. Via amigos meus do Sim, basquete pô, tinha potencial. se tornando profissionais, né? Então eu tinha caminho. Só que, cara, chegou nos Estados Unidos, eu meio que eu perdi aquela ambição de querer ser jogador. E eu comecei a repensar, pô, se eu não quero ser jogador e eu vim aqui pra jogar basquete, pô, eu tenho que repensar também se é o melhor lugar para eu me preparar para o mercado de trabalho. E eu lembro que eu Uhum, fiz uma conversa com um amigo do meu pai, que é um cara que foi para os Estados Unidos com uns 30 anos, fez MBA em Chicago, e era um puto, cara super bem sucedido. E ele tinha essa visão do mercado de trabalho Brasil e mercado de trabalho americano, né? Porque ele sentava no conselho de algumas empresas aqui, entre elas Gafisa e outras empresas. E eu falei com ele, ele falou, cara, se você quer voltar para o Brasil, se a sua intenção é voltar para o Brasil depois da sua experiência acadêmica nos Estados Unidos, assim, se você quer entrar bem no mercado, você deveria estar numa faculdade top de linha, uma Ivy League ou top de linha super conhecida, né? E aí, Stanford, MIT, Brown, Cornell, e, cara, não uhum. tinha nota para SAT para isso, não ia conseguir bolsa, e, cara, condição financeira para essas faculdades cara, não, Absurdo. é absurdo. Então eu falei, puta, talvez eu tenha que repensar. E comecei a repensar o que eu queria da minha vida. Eu falei, pô, então eu vou voltar pro Brasil pô, prestar o vestibular. E aí, quando eu voltei pro Brasil, que isso era maio, junho de 2014, né, no meio do ano não tem vestibular das públicas, né? Só tem as particulares. E eu comecei a ver, pô, mas que curso que eu quero? E eu queria ir nessa linha de negócios, né? E aí tinha administração, publicidade, era isso que tinha. E acabei prestando para fazer INSPER, GV e SPM, né? Fiz o vestibular da SPM, acabei passando, mas tinha os dois da GV e do INSPER. E aí, só que nesse meio tempo dos Estados Unidos que eu tava lá, comecei a ler muito, a procurar muitas coisas, assim, pô, pensar o meu próximo caminho. E acabei descobrindo muito, pô, a trajetória de empreendedores, né? Eu comecei a ver a galera, pô, contando case de empresas que eles montaram, e, cara, veio do nada, o cara era pobre, isso e aquilo. Eu falava, pô, cara, esses caras vieram do nada e construíram impérios. Eu que tenho uma certa Uhum. condição, pô, não sou capaz de construir isso. Lógico que sou capaz, vou pensar nessa cabeça. Então eu comecei a voltar para o Brasil com uma cabeça assim, pô, eu quero estar num lugar que me prepare para o dia que eu quiser montar um negócio, eu estar preparado. E ficou muito claro que daí o curso de administração ficou muito óbvio para mim, porque eu ia ver contabilidade, finanças, operações logísticas, marketing, psicologia. Então, de certa forma, cara, ia me dar um mini MBA, né, de negócio. E eu falei, pô, é um negócio que faz sentido para mim. E aí, de certa forma, eu falei, pô, tem que estar numa faculdade que me inspire a buscar isso também. E aí, cara, quando eu fui entender o INSPER, eu tinha acabado de ler aquele livro Sonho Grande, do Jorge Paulo, os 3Gs e tal, que compraram a Ambev, compraram a Sim, sim. Budweiser, pô, enfim, a história da Ambev lá e outras, muitas outras. E, cara, o INSPER uma instituição de ensino fundada por um ex-presidente do Banco Garantia, que é o Cláudio Haddad. Então, dentro do INSPER tinha aquela cultura, pô, performance, 3G, Falcone. Então, eu falei, cara, aqui vai ter um ambiente que eu me identifico. E aí foi muito óbvio a escolha de ir pro INSPER, né? Então, assim, cara, foi meio que a escolha da administração veio de uma reflexão muito interna, cara, sobre como eu queria me preparar para o mercado de trabalho do ponto de vista do que eu queria fazer, que era empreender, né? De fato, sempre tive essa cabeça quando eu comecei a pensar na minha vida que não era o basquete. E o Uhum. INSPER tinha essa cultura muito forte. Então, assim, geralmente a galera fala que quem vai fazer administração, e tem muita gente que vai fazer administração, é porque não sabe o que curso que queria escolher, e a administração é um pouco de tudo, e vai lá fazer. Eu concordo, realmente, é um pouco de tudo. Mas, quando você sabe de fato o que você quer e você busca essa trilha pensando no que você vai fazer depois, que é, pô, de fato, ser um administrador, ser um cara de negócio, ser uma pessoa de negócio, ser uma pessoa que vai montar negócio, cara, você consegue absorver muita coisa. E foi mais ou menos isso que eu absorvi ali e eu aprendi. Né? Então, a escolha do curso veio muito dessa linha de que eu queria me preparar e estar bem preparado para, pós-faculdade, ter uma carreira de sucesso dentro do mercado de trabalho. E naquela época eu não pensava assim, pô, sobre empreender logo depois da faculdade. Eu sempre tive essa ambição, essa vontade, mas eu sempre pensei assim, cara, a minha decisão de empreender, ela tem muito menos a ver com o fato de eu juntar um certo dinheiro ou de ter um certo status na carreira profissional para empreender e muito mais de assim estar preparado com a minha cabeça, com o meu mindset, cara, tô a fim de tomar Uhum. risco, tô a fim de me sacrificar pra caramba, tô a fim, pô, de ser visto de baixo, tô a fim de fazer um monte de trade-off e tô preparado para tomar um monte de pau, tomar um monte, cara, de coronhada, de, pô, tomar 300 caldos, mas continuar tentando quebrar onda. E eu falei, cara, a hora que eu tiver com essa cabeça, eu vou empreender de fato, né? E aí, independia de momento de vida, de estágio,
e foi mais ou menos o que aconteceu no final da faculdade do INSPER, né? Então, acabei dentro da sala de aula, foi muito bom a trilha da faculdade, mas fora da sala de aula foi muito importante. Eu conheci pessoas que tinham essa cabeça junto igual a minha, né? De querer empreender, tomar risco. A gente montou um grupo lá de empreendedores, que a gente tinha alguns mentores nesse grupo, e todo mundo querendo montar negócio. E de lá saíram várias empresas, né? Empresas que já foram vendidas, empresas que estão indo muito bem, que já levantaram várias rodadas, empresas que estão Caraca. faturando. Quais? Se você puder falar Cara, também, né? não, posso. Uma chama Vita, que é um plano de saúde para empresas, né? Que foi comprada pela Stone. A outra chama Uhum. Shopper, que é um supermercado online para compras recorrentes, né? Eles já Acho que a levantaram também. Shopper, vira e mexe, faz propaganda na TV com a Fernanda Fernanda Lima pegou o Lima, Hilbert. isso. Cara, saiu de dentro desse grupo, eles não tinham Caraca, nada, assim, não tinham nada. A Fábio e o Bruno ali, pô, eu vi eles pivotando o negócio, panfletando os primeiros clientes. Cara, estão crescendo pra caramba. Companhia da que da hora. Consulta, que é uma empresa de consultas clientes populares aqui no Brasil, aqui em São Paulo, que é concorrente do Doutor Uhum. Consulta. Estudar com Você, que é uma plataforma de tech que foi comprada por uma empresa europeia, que foi focada muito em Poli, INSPER, GV, meio que Uhum. um reforço digital, né? Tem muito professor particular nas faculdades, né? Eles digitalizaram isso e montaram um sistema lá Ah, escalável. como se fosse talvez um Me Salva da vida, um Como se fosse um Descomplica. Salva, só que focado, Pra... pô, no cursos de administração, Entendi. economia, engenharia dessas faculdades.